Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nossa igreja ainda não voltou de forma física, então estamos cultuando de forma remota, via internet, utilizando este meio de comunicação maravilhoso. Então se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos passos, tá bom? Estamos todos os domingos expondo sequencialmente a primeira carta de João. Hoje vamos expor aqui 1 de João, capítulo 3, versículo 4, tá bom? Espero que o irmão abra a Bíblia, esteja comigo e que o nosso passeio hoje possa ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Então, 1 de João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não o ama a seu irmão. Amém? Então, 1 de João, capítulo 3, versículo de 4 a 10. O tema de hoje é a verdadeira caixa de pássaros. A verdadeira caixa de pássaros. Recentemente, uma profecia tomou as redes sociais. Ela contava sobre dias de escuridão na Terra. O áudio tenebroso revelava que no dia 8 de maio, demônios invadiriam o mundo para uma enorme destruição. Então, cristãos, para sobreviverem, deveriam se trancar em suas casas para que os demônios não entrassem nela e os possuíssem. O fato é, dia 8 passou e a profecia tornou-se mais uma historinha. Bem, desde que ouvi o áudio da profecia, lembrei-me muito do filme A Caixa de Pássaros. Você já assistiu a esse filme? É um filme pós-apocalíptico que conta como o mundo foi destruído. Perceba a similaridade das duas histórias. Antes da destruição global, todos tinham suas vidas e as viviam de forma normal. No filme, o mundo parecia funcionar bem, até que de repente, seres malignos invadem a Terra, destruindo tudo, dominando todas as coisas e despertando nas pessoas veneração e morte. Quando alguém contemplava o ser maligno, os que sobreviviam começavam a agir de forma estranha e maligna também, como as criaturas. Assim, o filme nos apresenta um mundo destruído por esses seres diabólicos. Para fugir dessa situação tenebrosa, você deveria se esconder em suas casas e se vendar para não enxergar os seres do mal e então ser corrompido por aquilo ali. Bem, como estamos expondo a carta do apóstolo amado, essa história se assemelha também muito com o que estava acontecendo com a igreja para quem João escreveu. Não em uma perspectiva tenebrosa,
como do filme e também da profecia, porém, mais perigosa. Naquela congregação, haviam pessoas que diziam não ter mais pecado e que atingiram uma certa perfeição espiritual. Podemos ver isso no capítulo 1, versículo 8. Suas práticas envolviam não crer em Cristo, falta de comunhão e alegria, falta de amor uns para com os outros, falta de perdão e outras coisas más. Ou seja, aquela igreja estava sendo invadida por uma doutrina diabólica e muito perigosa. Perceba que perigo, perceba o tamanho do perigo dessa doutrina. Se o pecado não existe, então Jesus não veio destruí-lo. Simples assim. Se o pecado não existe, não há propósito. Ou seja, Jesus também não existe. Para João, para o apóstolo amado, o mundo não seria invadido por demônios. Pasmem, porque eles já estão aqui. Veja rapidamente no capítulo 4, versículo 3 da mesma carta. Olha o que ele diz. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem, e presentemente já está no mundo. João estava preocupado com a influência que essas pessoas malignas exerciam sobre a igreja de Jesus. Então o apóstolo começa a alertá-los, trazendo alguns testes para que as vendas espirituais caíssem e assim eles pudessem enxergar se eram filhos do maligno ou filhos de Deus. Será que você está vendado? Bem, em resumo, vamos ver isso aqui. Cristo invadiu o mundo, destruído pelo pecado, por Satanás, e nos tirou a venda espiritual para contemplarmos a sua glória. De novo, Cristo invadiu um mundo destruído, infectado pelo pecado, por Satanás, e nos tirou as vendas, nos tirou a venda para que então pudéssemos contemplar a sua glória. Primeiro ponto, a malignidade do pecado. Nos vendamos para não ver a verdade. Confira comigo o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. C.S. Lewis afirmou: a barreira que mais encontro é a falta quase total de algum senso de pecado em meus ouvintes. Ele está dizendo que seus ouvintes não acreditavam mais em pecado. Jerry Bridges, no livro Pecados Intocáveis, ele cita um autor que analisa o comportamento dos cristãos políticos da sua época e faz a seguinte crítica: oficialmente, como nação, deixamos de pecar há uns 70 anos. Como na carta de 1 de João, estamos vendados para o pecado. Pecado, não sabemos o que é, e por isso aceitamos qualquer coisa como verdade. Veja esse exemplo. No âmbito político e social, está na moda assumir a postura conservadora. Olha, eu voto em fulano porque sou conservador. Gosto disso porque a minha visão conservadora permite. Perceba, tanto o conservadorismo como qualquer outra visão social política, nós como cristãos bíblicos precisamos saber lidar com cada uma delas de forma bíblica. Há pontos positivos no conservadorismo, sim, mas assumir e vesti-lo como uma camisa por inteiro, isso ajudará nas vendas que usamos para não enxergar o pecado. Alguns vão dizer que essa é a única visão que busca, acima de tudo, conservar as tradições da cultura judaico-cristã em nome de uma tradição religiosa. Mas que tradição cristã é essa que tanto se defende por aí pelo conservadorismo? O conservadorismo, ele assume que a sociedade é imperfeita e os homens são corruptos.
E dizem também que pecados não passam de mero erros que cometemos. Irmãos, isso é parte da verdade. O conservador, veja, é o tio que nos leva para nos mostrar a fazenda, ele nos leva para a fazenda e chama todos os animais de boi. Não adianta dizer que a sociedade não funciona. Precisamos saber o porquê que ela não funciona. Precisamos dar nome aos bois. A sociedade não funciona por causa do pecado. Não podemos sumir com essa palavrinha bíblica em prol de uma cultura religiosa dita cristã e neutra. Não podemos ficar vendados. Há inúmeros conservadores, colecionadores de divórcio e que carregam a bandeira família. Cuidado! O pecado não é um mero erro. Mas pastor, será que existe uma lista de pecados? Como é que eu posso saber? Como é que é isso? Veja, eu poderia pegar várias listas que a própria palavra de Deus nos traz. Mas resolvi e me contento somente com Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Diz assim: ora, as obras da carne estão conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Lista enorme, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele cirurgicamente aprofunda a lista quando começa a dizer o que é pecado. Então ele diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E é o que João diz aqui no verso 4. Revelando o impulso do pecado. João, então, mostra a malignidade do pecado. Ora, para lidarmos com o pecado, precisamos tirar a venda e enxergá-lo como ele é. Irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Enxergue o pecado. Veja, diferente do filme ou da profecia, ver a malignidade do pecado não te corromperá mais, porque já somos corrompidos por ele. Esse é o segredo da Bíblia que nos é revelado. Aí eu te pergunto, você sabe o que é pecado? O que é pecado? João define o pecado assim. Verso 4. O pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Mas pastor, o que é transgressão da lei? Não consigo entender, ainda está meio nebuloso. Veja, a 24ª pergunta do nosso Catecismo Maior, a partir de alguns textos bíblicos sobre o assunto, resume da seguinte maneira: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à cultura racional. Aliás, à criatura racional. Pecado, irmãos, é a quebra da lei. E veja, isso é maligno. Para entendermos a fundo isso, Philip Ryken chama a nossa atenção e diz: se a lei vem de Deus, então deve refletir o seu caráter divino. Ou seja, vamos entender isso. A lei revela algo sobre o seu autor. Vamos pegar a lei Maria da Penha, por exemplo. Ela tem o objetivo de proteger a mulher. Por ela, a mulher ser a parte mais fraca. Agora, o que essa lei nos diz de seus autores? Que há pessoas preocupadas com as mulheres. Então, eu e você temos que concordar com Philip Ryken.
As leis refletem o caráter do seu legislador. Isso é verdade também com a lei de Deus. Veja os mandamentos maravilhosos de Deus. Eles só revelam o seu caráter bondoso e justo. Quando não nos identificamos, quando não nos conformamos com a lei de Deus e deliberadamente as quebramos, estamos afrontando o caráter do legislador, que é o próprio Deus. Estamos dizendo que Deus é mentiroso e não confiamos em sua vontade. Assumimos a postura de Adão. Não quero ouvir a voz de Deus. Por isso, o pecado é maligno. Ele não é um mero erro, como diz os conservadores, mas uma tentativa maligna de usurpar o trono de Deus. E assim, sentado naquele trono, criarmos as nossas próprias leis. Um puritano vai nos lembrar assim: o pecado é pior que o inferno. Há mais mal nele do que bem em toda a criação. Por isso que podemos olhar para o pecado. Tire logo suas vendas e veja a malignidade do pecado. Tenha nojo de quanto você avança contra Deus. Veja o quanto você já é corrompido. A própria Bíblia vai te revelar agora que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O rei Davi, ele vai nos alertar: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está dizendo que já nasceu pecador. Eu e você nascemos pecadores. Então, nascemos inimigos de Deus, pecadores, corruptos, e amamos pecar. Por isso, nascemos condenados. Quando foi a última vez que você mentiu? Defraudou alguém? Fofocou? Ou quando você deixou de fazer o bem a alguém? A grande verdade é que, diferente do filme A Caixa de Pássaros, o mundo já não funciona como deveria. Há seres diabólicos rondando como leão, tentando tragar a todos. E nós, eu e você, somos os embaixadores de uma comunidade depravada. E olha, se todos estão sujos com a lama do pecado, como podemos nos limpar? Essa lama tem por objetivo sujar cada vez mais. E com isso vamos para o nosso segundo ponto, que é: nosso mundo foi invadido por um ser amoroso, capaz de nos purificar e expulsar o pecado. De novo, nosso mundo foi invadido por um ser amoroso, capaz de nos purificar e expulsar o pecado. Veja comigo o verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João nos revela que o mundo foi invadido, mas diferente da profecia do dia 8 e do filme Caixa de Pássaros, fomos invadidos por um ser não diabólico, mas pelo próprio Filho de Deus. Que maravilha! Na pessoa de Jesus, que não havia pecado. Somente alguém assim poderia nos purificar. Alguém de fora da lama. Qual era o objetivo do Filho de Deus ao invadir este mundo sujo? Ele tinha um objetivo. Jesus era intencional. Veja que importante isso aqui. Ele se manifestou, diz o verso 5, para tirar os pecados. O seu objetivo era tirar os pecados do mundo, nos purificar e destruir as obras do diabo. Que notícia maravilhosa! Alguém sem pecado invadiu este mundo para nos salvar e nos tornar como Ele é, justo e bom. João está dizendo para tirarmos as nossas vendas espirituais e olharmos para aquele que verdadeiramente invadiu o nosso mundo.
Veja através dos olhos da fé como ele é glorioso. Um pastor chamado John Owen, um puritano, vai nos lembrar que um dos maiores privilégios do crente, bem como um dos mais importantes passos no seu crescimento, tanto neste mundo quanto na eternidade, é contemplar a glória de Cristo. Que maravilha! É isto que João está nos dizendo no verso 6. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Irmãos, Cristo se manifestou para que pudéssemos ver, adorar e nos relacionarmos com Ele. Olhamos para Cristo nesta vida pela fé nas Escrituras. O próprio Owen novamente vai nos dizer, pois aqui nesta vida, contemplando a glória de Cristo, somos mudados ou transformados na semelhança dele. Irmão, você já imaginou isso, ser transformado semelhante a Cristo? Não há como amar o pecado e amar a Cristo. Essa é a verdade. Pois Cristo representa a destruição do pecado. Como você pode gostar ou estar naquilo que Cristo está destruindo? Essa é uma das características de Cristo, ser destruidor das obras do diabo. Veja comigo no verso 8, ele diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, ao contemplarmos a glória de Cristo, você também pode imitá-lo nisso. Aliás, ser destruidor das obras do diabo tem que ser a sua característica. Jesus continua destruindo as obras do maligno através de você. Veja, eu quero te mostrar este exemplo. Se, por exemplo, se você é um policial e assumiu o lugar de um outro policial, mas corrupto, que recebia propina, então com a sua presença e atitude, essa obra maligna deverá encerrada. Ou melhor, destruída com você lá, porque você foi mudado para isso. Jesus age através de você para a própria glória dele. Por isso, não pode haver relação entre luz e trevas. Cristão que ama pornografia está com a sua fé débil, doente, e talvez nunca tirou as vendas para contemplar a glória do príncipe da paz. Ele é o destruidor de pecados. Cristo, através da Bíblia, no poder do Espírito Santo, está fazendo uma revolução dentro daqueles que foram adotados por Ele. E o nome dessa revolução é santificação. Você consegue agora destruir e lutar contra o pecado, porque você nasceu de novo. Veja aí comigo o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Que verdade libertadora! Você é uma nova criatura. E Jesus plantou algo esplêndido em você. Você sabia disso? Que há algo dentro de você? Jesus deixou algo dentro de você. Além de Jesus estar em você, você tem algo dado por ele. E com isso, começaremos o nosso terceiro e último ponto. A invasão divina nos faz geradores de vida. A invasão divina nos torna promovedores de vida. João agora faz um teste para saber se você é filho de Deus ou filho do diabo. Uma vez na escola dominical, há algum tempo, um adolescente levantou a mão perguntando para o professor: professor, como eu posso saber se sou de Cristo? Bem, o professor olhou para aquele aluno e respondeu com uma outra pergunta. Olha, meu filho, uma laranjeira pode dar limão?
Prontamente o aluno respondeu: claro que não, professor. Dessa maneira, o professor então concluiu: da mesma forma, o seu comportamento revelará a sua paternidade. Veja, se você se comporta mal, então é filho do diabo. Mas se você gera vida, então, meu filho, você é filho de Deus. João nos diz a mesma coisa a partir do verso 7. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. João diz também que aquele que nasceu de novo tem dentro de si algo transformador. Além de praticarmos a justiça, revelar a nossa paternidade, ao nascermos de novo, temos algo dentro de nós. Talvez você não tenha percebido. Volte comigo rapidamente ao verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A divina semente! Salmo 1 revela-nos o que acontece com essa semente que está em nós. Veja rapidamente comigo o que acontece com essa semente através dos olhos do salmista, através do salmista de número 1. Diz assim, versículo 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Nos tornamos árvores. Essa semente cresce. Se você estiver ligado a Cristo, você será regenerado. E ser regenerado é beber da água que Ele nos deu. Essa água é uma fonte que jorra vida. Cristo é a vida que nos lava, nos regenera, nos alimenta, nos refresca. Estar ligado a essa fonte faz com que o nosso prazer esteja na meditação na lei do Senhor e não em quebrá-la. E como o Salmo diz, meditaremos de dia e de noite até nos tornarmos árvores cuja folhagem não murcha. Viveremos eternamente. Como árvores, ele vai além. Nós produziremos frutos a partir daquela semente que foi deixada, plantada em seu coração. E no Salmo, rapidamente eu posso te dizer que temos 3 elementos aqui: o ímpio, o justo e uma árvore. E essa árvore produz fruto. Veja, nessa história, quem é o único que não come o fruto? O ímpio vai e come o fruto. Passa por ali, pega um fruto, come. O justo também. A própria árvore. E essa árvore sou eu e você. A própria árvore não come o seu próprio fruto. Irmãos, quando oramos pedindo o fruto do Espírito, é para gerar vida para o outro. É para darmos vida ao outro. Nós geramos fruto para o outro comer. Nós em Cristo jorramos fonte de vida, geramos vida como Cristo nos gerou. Cristo morre e ressuscita, nos gerando vida. E hoje eu e você nos tornamos árvores a partir dessa semente, para gerarmos frutos e vida. É isso que João está dizendo no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Portanto, a verdadeira história não é que virá, irmãos, uma escuridão demoníaca com demônios para corromper homens e destruir tudo. A verdade é que eles já estão aqui. O mundo não funciona como deveria. E nós já somos depravados por natureza. Agora,
A verdadeira história é que Cristo se manifestou para restaurar o nosso mundo com a sua bondade e justiça. Foi assim enquanto ele esteve aqui fisicamente. Veja, quando ele tocava num leproso, Jesus se tornava leproso ou o leproso era curado? Quando Jesus tocava num cego, Jesus se tornava cego ou o cego enxergava? Quando Jesus tocava no coxo, quem é que ficava curado? E é assim, quando homens são transformados em verdadeiras árvores frutíferas, capazes de gerar vida e destruir as obras de Satanás. Podemos lutar contra o pecado, sabemos o que ele é, sabemos como ele é mau e podemos lutar contra o pecado. E agora, a boa notícia é que enquanto Jesus estiver destruindo as obras do diabo através da sua igreja e com a sua palavra, o mundo será restaurado por isso. E quando ele estiver restaurado, Jesus voltará, invadirá, para vivermos com ele eternamente. Antes, víamos com os olhos da fé. E haverá um dia que veremos Cristo por vista. Amém. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o seu dia. Fique com Deus. Vamos orar.